Grande momento, linha de geek na área. E aí galera, tudo beleza? Vocês lembram que há mais ou menos umas 2 semanas antes do lançamento do Quarteto Fantástico, Matt Shakman, ele deu uma declaração alegando que Reed Richards seria o líder dos Vingadores. Pois bem, mentiram, viu? É mentira. Não será. E o próprio Matt Shakman veio a público e confirmou que a internet distorceu as suas palavras, o que eu não duvido. Vamos entender um pouquinho nessa pauta. Olha, eu vou ser bem... Eu vou defender aqui. Defendam. Vou defender. Eu não vejo como impossível o Reed Richards ser um tipo de líder dos Vingadores pelo filme do Quarteto Fantástico. Ele é o líder ali, líder intelectual. Entendeu? Líder de conseguir fazer o que o Doutor Estranho fez pra vencer o Thanos. De quantos milhões de tentativas, nós vencemos. O Reed Richards faz isso. Então eu não vejo, pelo que foi construído, e com a ausência do Homem de Ferro, e com o Professor Hulk, eu não vejo problema. Eu também não. Do Reed Richards ser líder do Vingador. Quem que vai ser? Tá, você tem o Doutor Estranho, beleza, esse pra mim poderia ser um grande líder. Você tem um Homem-Aranha, possibilidades, um Homem-Aranha mais amadurecido e um Thor decente. Porque o Thor 4 não serve pra... Aquele Thor não lidera o Vingadores. É que o Thor é mais uma liderança física, não é cabeça. Sim, entendeu? Então assim, o Thor ele é líder de trincheira. É. O Homem-Aranha poderia, mas aí você teria que desenvolver melhor este Homem-Aranha. Aí você tem o Doutor Estranho, pra mim, que ele é pronto pra isso, e o Reed Richards. Aí, o Reed Richards, ok. O Hulk até ajuda lá, mas o Hulk não é... E você tinha o Capitão América, então você tem as sobras de liderança, né? Você tem menos o Capitão América e menos o Homem de Ferro. Eu não veria problema nenhum este Reed Richards que foi apresentado no Quarteto Fantástico ser uma espécie de liderança. Mesmo porque no Vingadores a gente não tem uma liderança, nós temos várias, né? A própria história da Marvel aí, nós sempre tivemos o Capitão América e o Homem de Ferro de líderes. Tanto que os dois têm até o confronto da Guerra Civil. Mas os dois são bons líderes. Então, nenhum problema do Reed Richards. Este Reed Richards, aqui do Quarteto Fantástico, ser uma espécie de líder intelectual ali que estuda. Teremos o Simbiate, né? Então, sem problema nenhum. Então, pode seguir o jogo aí, mas vamos ver o que o Matt Shakman falou. Aliás, bom diretor, hein? Bom diretor. Dirigiu bem esse quarteto. Grata surpresa, mas vamos conversar um pouquinho mais. Antes, se inscreve aqui no canal se você é novo, dá um C, curte, comenta, compartilha aí, ó. Vem para a linhagem mais famosa do Brasil. Ó, nas últimas semanas repercutimos a fala de Matt Shakman, declarando em entrevista que foi especialmente difícil a construção de Reed Richards dentro do UCM. Segundo ele, o personagem passou de uma transição entre o nerd de laboratório para o pai de família e líder dos Vingadores. A fala caiu de forma positiva entre os fãs, já que Reed é um dos grandes personagens da Marvel. Contudo, Shakman parece ter voltado atrás na sua afirmação. Afinal, Reed será ou não o líder dos Vingadores em Doomsday e Guerras Secretas? Em entrevista ao Screen Rant, Matt declarou que sua fala foi distorcida na internet. Confira a declarazione. Abre aspas. Na verdade, eu não disse isso. A internet distorceu. A pergunta foi sobre escalar Pedro e estava falando sobre Reed Richards nos quadrinhos. Como ele, às vezes, é o cientista cerebral e às vezes está liderando os Vingadores. Às vezes é pai, marido. Estava falando sobre Reed nos quadrinhos e como há tantas facetas diferentes nesse personagem. Alguém que é de forma convincente o homem mais inteligente do universo. Alguém que entra na ação e é crível como líder. E também alguém que tem uma conexão emocional com a família. Após
essa fala, Matt voltou a falar de Pascal. Aspas. E foi por isso que eu me senti atraído pelo Pedro. Um ator incrível. O que ele faz em Avengers Doomsday não cabe a mim comentar. Pergunte a Joey ou Anthony. Eu estava apenas falando sobre como lia os quadrinhos. Bom, provavelmente, para ele vir a público e desmentir o que ele falou, deve ter tomado uma chamadinha. Deve. Né? Deve ter tomado uma chamadinha. Ó, vamos resgatar as aspas dele anteriores pra gente tentar confrontar e entender, tá? Ó, ele coloca assim, ó. Reed foi o papel mais desafiador de escalar. Ele deixa de ser o cientista nerd que fica trancado no laboratório para se tornar o marido e pai que faria qualquer coisa para proteger sua família e se torna o cara que vai liderar os Vingadores. Percebi que a versão que estávamos construindo precisava ter todos esses elementos. Bom, aqui nessa declaração fica muito fica passível de uma dúbia interpretação, porque ele não cita quadrinhos. Ele apenas fala, se torna o cara que vai liderar os Vingadores. Se ele fala, segundo os quadrinhos, aí ele elimina a possibilidade de entender que o Reed vai liderar os Vingadores. Agora vamos rapidamente aqui, galera. A fala repercutiu positivamente. Esta fala ajudou, mesmo que de forma pequena, a impulsionar o filme, a levar pessoas para ir no cinema. Por que diabos ele veio e deu essa declaração? Será que o Reed não será o líder em Vingadores Doomsday? Ou será que já é um grande spoiler? Eis a questão. E assim, o Reed Richards, ele sempre foi líder do Quarteto Fantástico. Em algumas histórias, ele foi líder orgânico dos Vingadores. Né? Quando tem os Vingadores no meio, que é justamente Guerras Secretas. Nas Guerras Secretas, ele é um cara que... ele é respeitado pela sua inteligência. Ele é um dos cabeças da saga. E as pessoas respeitam o Reed Richards. Então, eu acho que... eu não sei se te deram uma chamada porque poderia ser um spoiler, mas não é nenhum spoiler porque a Guerra Secreta está aí, né? Em quadrinho, em vídeo de YouTube, de todas as línguas, as pessoas contando a história. Eu não entendi por que ele foi obrigado a voltar atrás, né? Nós temos um grande papel aí, né, provável, do Dr. Doom. Ele vai ser o grande vilão. E é, obviamente, do universo do Quarteto Fantástico. Então, não vejo nenhum espanto o Reed Richards, em Guerras Secretas, ter um papel fundamental onde o vilão também é o vilão do seu universo. É um vilão do Quarteto Fantástico. Então, eu acho positivo. Eu também achei que ajudou. Muita gente com o pé atrás, ainda tem muita gente achando que é lacrate, aí o Quarteto Fantástico, sem problema nenhum, vocês podem achar o que vocês quiserem, mas o Pedro Pascal, muita gente não gosta, né? Eu também não gosto do Pedro Pascal, mas eu sou obrigado a avaliar o trabalho dele como ator. Não quando ele é militante e a vida pessoal dele, né? Senão eu não escuto a maioria eu não escuto ninguém, né? De música. Não escuto ninguém de música, tem que perguntar em quem ele votou, pra depois ouvir, isso. Tô dando pra depois ouvir. Então, a gente não faz esse trampo aqui na linhagem, mas ele foi um Reed Richards ok. O Pedro Pascal não é nenhum nível Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, mas é um bom Reed Richards. E, cara, tudo se encaminha por isso, galera, porque a gente tá falando de Guerras Secretas. Dr. Doom, vilão. É óbvio que o Quarteto Fantástico vai ter um papel fundamental em toda essa história. E Reed Richards, a mente. Por exemplo, uma das coisas que a gente fica pensando, tem várias coisas, né? De toda a integração desses filmes que a Marvel tá fazendo. Primeiro, o encontro com o Deadpool com o Thor. Isso aí, esse dá pra você colocar no finalzinho do trailer. O Deadpool vem do Thor. Pra perguntar por que o Thor tava chorando. Isso aí é uma boa piada, foi bem construída. Isso eu tenho curiosidade. A integração do Homem-Aranha com todo mundo novamente. Com o Doutor Estranho. Como é esse Homem-Aranha mais maduro?
Como é esse Thor? Hulk. Que Hulk vai ser? São várias curiosidades que a gente tem. E eu começo a ter curiosidade da integração do Reed Richards e do Quarteto Fantástico junto com esses Vingadores. Principalmente o reconhecimento, o que o Reed Richards vai fazer pra todo mundo entender a inteligência dele. Os Vingadores da 616. Ah, não, esse cara é muito fora de série. É considerado a mente brilhante do universo Marvel. Ele foi colocado ali no Doutor Estranho, o Multiverso da Lacrata, como um dos Illuminati, né? Uma das mentes mais brilhantes. É que ali o filme é podre, né? O que fazem com o Reed Richards é ridículo. Mas a gente quer ver o Reed Richards brilhando dessa forma. E acho que com a saída do Capitão América e do Homem de Ferro, abre um espaço para uma liderança comum, que aí pode entrar tranquilamente o Reed Richards do Pedro Pascal. Vamos fazer um exercício rápido aqui, ó. Indo pra Guerras Secretas, tá? Que é uma grande saga, um grande confronto entre super-heróis. De vilões, tá? Nós temos aqui Beyonder, Galactus e Doutor Destino no Guerras Secretas. De heróis, a gente tem Reed Richards, Miles Morales, Pantera Negra, Homem-Aranha do Peter Parker, Thor, Madeleine Prior, tem X-Men, isso no de 2015, tá? No de 84, você tem Capitão América, tem Hulk, tem Thor, tem o Homem de Ferro, mas é o Rhodes, tem X-Men, tem o Quarteto. Legal, Guerras Secretas. Só que aí eu faço um questionamento. Quando a Marvel fez aquele evento apresentando os atores confirmados para Doomsday, vamos lembrar, Robert Downey Jr., que vai ser o Doutor Destino, aí temos Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie, Capitão América, o Sebastian Stan, Soldado Invernal, a Letitia Wright como Pantera Negra, Paul Rudd, Homem-Formiga, o Whitey Russell como Agente Americano, o Evan Boss como Coisa, Simu Liu, Shang-Chi, Florence Pugh e Helena Belova, temos o Fera, que é o Kingsley Grammer, Lewis Pullman, Sentinela, Danny Ramirez, que é o Falcão, Joseph Quinn, Tocha Humana, David Harbour, Guardião Vermelho, Winston Duke como M'Baku, Hannah John Kamen como a Fantasma, Tom Hiddleston como Loki, lembrando que a Fantasma morreu em Thunderbolts, né? Sim. A gente tem aí os X-Men antigos, o Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Holman, James Marsden, o Channing Tatum. E aí a gente tem Pedro Pascal e Vanessa Kirby, Reed Richards e Sue Storm. De todo esse elenco aqui, não tem como você não projetar uma liderança no Reed Richards. Não tem. Você tem aqui, de cabeça de chave, Thor. Você tem o Capitão Sem Soro, que não deixa de ser um Capitão América, mas sem soro. Que pode ser um líder tático. O Anthony Mackie. Em Thunderbolts, fica claro que a Helena Belova é a líder dos Thunderbolts. Então, assim, o Reed Richards ser líder dos Vingadores em Doomsday não vai ser nenhum espanto. E outra, eu tava falando de curiosidade, eu tô com muita curiosidade de quando o quarteto chegar na 616. O Reed Richards analisar a tecnologia, a nanotecnologia do Tony Stark, conversar com o Hulk, né? E conversar com todos, ver a tecnologia de Wakanda. Pô, isso vai ser... o filme cria bem isso. Porque ele tava fazendo tudo aquilo ali com a tecnologia dos anos 60. Agora você imagina o Reed Richards vindo pra cá. Pô, imagina o que ele vai conseguir fazer, cara. Eu acho muito legal isso aí. Pra mim, construíram bem. E eu tô ansioso. Tô ansioso pro Quarteto Fantástico ser integrado. Fora o Tocha Humana, com o Homem-Aranha ali. Todo mundo vai ser... E tem a Sue com o namoro, né? Precisamos ver. Ainda não esqueci essa história. E a própria Vanessa Kirby falou que gostaria que os dois se encontrassem. Aquele esqueminha. Mas eu acho que é um excelente começo aí pra Marvel. Eu quero muito ver o Quarteto Fantástico junto com a Adriana e a rapaziada. Bom, galera, coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.